Boa tarde, estudantes aí dos nonos anos, né? Do nono ano. Então, hoje nós vamos continuar o assunto iluminismo, né? O iluminismo que foi um movimento intelectual, né, do século XVIII, mas que começa lá no século XVII, com alguns pensadores como John Locke. E o que pregava o iluminismo? O iluminismo pregava o que, pessoal? Ele pregava o final do modelo econômico, político e social da época, que era chamado genericamente de antigo regime. O antigo regime era formado pelo rei, né, que era o rei absolutista, que mandava em tudo, né? Na época, a maioria da população ela não era considerada cidadão, eram apenas súditos do rei. As pessoas não tinham direitos iguais, né? Havia uma imposição de uma religião. O que mais? Enfim, não tinha liberdade econômica. Os iluministas foram contra isso. Antes de começar a aula de hoje, eu queria que vocês me dessem um feedback, ou seja, que vocês colocassem uma opinião, se vocês estão gostando dessa aula que eu estou fazendo no YouTube, se vocês estão conseguindo abrir o link, né? Enfim, eu coloco aqui o vídeo, né, a aula sobre o assunto, mas claro que vocês vão ler o livro, vocês vão assistir a aula e vocês também podem estar tirando as dúvidas comigo no WhatsApp, entendeu? Então, eu queria que vocês dessem a opinião sobre isso. Então, nós falamos na aula passada as principais características, no vídeo passado, as principais características do iluminismo, né? O iluminismo pregava a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Eles eram contra o que eles chamavam de obscurantismo. Então, iluminar para eles significava iluminar através de quê? Da razão, do estudo, né? Para acabar com a ignorância, com o fanatismo religioso, segundo eles, e etc. A maioria desses pensadores, né, desse movimento do século XVIII, que lutava principalmente contra a coroa francesa, que era absolutista, eram franceses, né? Esses filósofos intelectuais. Então, eu vou abrir aqui um slide, o slide da aula passada, e nós vamos aqui continuar, né? Esse slide, e falar um pouquinho dos filósofos, né? Os filósofos do iluminismo. Foi onde nós paramos na última aula, né? Vamos lá, vamos colocar aqui. Nós já vimos essa parte, a enciclopédia. Nós vimos a enciclopédia. Por que a enciclopédia foi importante? A enciclopédia que foi idealizada por dois pensadores, Diderot e D'Alembert. Denis Diderot e Jean D'Alembert. A enciclopédia, pessoal, antes de ter internet, até os meus dias de estudante, a gente usava muito a enciclopédia para a britânica, a Larousse, que era francesa, para quê? Para pesquisar. Era uma coleção de livros que tinha todo tipo de conhecimento de todas as áreas. Então, se na minha época era importante, imagine no século XVIII, quando esses pensadores eles resolveram chamar pessoas dos mais diversos campos do conhecimento, né, na área da botânica, na área da filosofia, e colocar tudo em uma obra. Então, isso foi fantástico, né? Essa questão da enciclopédia. Só que, claro, eles foram perseguidos, etc., porque nessa enciclopédia vinha conhecimento e muitas vezes conhecimento que questionava. E tudo que os reis da época não queriam, principalmente o francês, que era absolutista, era o questionamento. A importância da enciclopédia. De que forma adquirimos conhecimento e informação nos dias de hoje? Compare nossa realidade com a da França da época em que foi publicada a enciclopédia. Hoje a nossa realidade é no Google, né? Mas na minha época, pessoal, de estudante igual vocês, do nono ano, que era a oitava série na época, vocês terem uma ideia,
eu tinha que ir nos livros. Além do livro didático, se eu quisesse fazer algumas pesquisas para fazer trabalho para entregar ao professor, eu teria que ir na enciclopédia. Então, aqui diz, o acesso à informação e ao conhecimento é muito pessoalmente da democracia. Em nosso país, todas as pessoas têm acesso ao conhecimento e à informação. Claro que hoje, pessoal, nós temos uma facilidade com a internet, mas precisa de uma coisa, precisa ter o quê? Precisa ser democratizado o acesso à internet. Tem vários projetos, como democratizar a internet, etc. e tal, mas, claro, a gente tem mais facilidade, mas nem todo mundo tem o poder aquisitivo, muitas vezes, de ter acesso à internet e ter acesso ao conhecimento. Na sua opinião, o que poderia ser feito para aumentar o acesso à informação no Brasil? Aqui é uma pergunta, a gente poderia discutir depois, né? Enfim, vamos lá. Quais os principais ideais iluministas? Então, aqui, de novo, eu estou falando aqui os ideais, igualdade jurídica. O que é igualdade jurídica, pessoal? Que muitas vezes nós não temos em nosso país, porque muitas vezes tem pessoas que têm mais privilégios do que outros. Igualdade jurídica é aquilo que se tem na Constituição, que todos são iguais perante a lei. Então, se realmente funcionar a chamada igualdade jurídica, que nós temos hoje na nossa Constituição, mas muitas vezes não é cumprido, quer dizer o que é igualdade jurídica? Que todo mundo é igual perante a lei, seja o rico ou o pobre, se fizer algum crime, ele teria que ser punido pelo rigor da lei igualmente. Claro que a gente sabe que o Brasil é uma democracia que ainda está se desenvolvendo e realmente muitas vezes tem pessoas que têm privilégios. Mas no caso da França do século XVIII, as pessoas não tinham nem a lei para dizer que todos eram iguais. Então, não havia igualdade jurídica. Então, os pensadores iluministas pregavam isso. Tolerância religiosa e filosófica. As pessoas, segundo os iluministas, teria que ter tolerância religiosa, não poderia ser perseguido, né, as pessoas que pensassem de forma diferente, bem como filosófica, você pensar diferente. Liberdade pessoal e social, você ter a liberdade, ter o direito de vir, você ter o direito de pensar diferente, né? Tudo isso ele pregava porque não existia isso, né? Nesses reinos absolutistas. Direito à propriedade privada, ou seja, você ter o direito de ter algo que é seu. Defesa do contrato como mediador das relações sociais, maior participação política da sociedade. Como eu falei, as pessoas não eram consideradas cidadãos, e sim súditos. Então, eles não tinham participação política. E governo representativo. Não o governo que dizia que não devia nada a ninguém, nem à sociedade, e fazia o que queria, porque quem tinha colocado ele ali era Deus. Era dessa forma que pensavam os reis. Ah, foi Deus que me colocou, eu não devo nada à sociedade, eu tenho, sim, o direito de mandar. O que os iluministas pregavam era o seguinte: opa, nós queremos ter um governante que tenha sido eleito por nós, que seja representativo, ou pelo menos eleito por um parlamento. Eles combatiam o absolutismo, já falei aqui, né? Eles eram contra o poder absoluto do rei. A intervenção do Estado na economia, eles eram contra, né? Que era o chamado mercantilismo. Por quê? A intervenção do Estado na economia, o Estado ele permitia que alguns explorassem determinado setor da economia e outros não. Eles queriam que tivesse liberdade, né? Concorrência. A tese do direito divino dos reis, que eu já falei aqui, que os reis diziam que quem tinha colocado eles era Deus e eles deviam só satisfação a Deus. E a participação da igreja na vida pública e as verdades reveladas pela fé. Eles queriam um Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado que não está ligado a nenhuma religião. Entendeu? Porque a Igreja Católica tinha uma participação muito forte no reino. Principais iluministas. Eu comecei com Voltaire na aula passada. Voltaire foi quem, pessoal? Voltaire foi o cara que pregou a liberdade de expressão. Voltaire foi o cara que pregou a liberdade religiosa, que lutou contra a ignorância, principalmente ligado à igreja. Ele achava que a igreja fazia o povo ignorante porque não permitia o povo pensar diferente. E o princípio, né, uma frase de peso de Voltaire foi essa aqui: posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. É o princípio da liberdade de expressão,
É o princípio de você conviver com o diferente, com a opinião do diferente. Esse foi Voltaire, né? Voltaire era o pseudônimo, o nome dele era François-Marie Arouet, né? Como eu falei, defendia a liberdade de pensamento, a igualdade perante a lei, a tolerância religiosa, criticava a igreja e o absolutismo, que era o absolutismo, o poder total nas mãos do rei, propondo a participação da burguesia esclarecida no governo. A burguesia gostou muito, né? A burguesia, que era uma classe social abastada, rica, mas que não tinha direitos políticos, e a burguesia queria ascender politicamente. Então, gostava desse discurso dos iluministas, né? Desse discurso de Voltaire. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, pessoal, ele era um pensador que ele influenciou muito as classes mais baixas, porque aquele jargão, né, que tem até na nossa Constituição, que diz que o poder emana do povo, vem muito de Voltaire pregava muito isso, né? Ele dizia que o governante ele fazia um contrato social com a sociedade e que se ele quebrasse esse contrato, a sociedade poderia tirá-lo. Ele também dizia que o homem é naturalmente bom, a sociedade que corrompe, né? Vamos lá. Escreveu várias obras, né? As mais destacadas é o quê? O Discurso sobre a Origem e os Fundamentos das Desigualdades entre os Homens. Ele criticava a propriedade privada. Ele dizia que o que trouxe a desigualdade no mundo foi um dia as pessoas começarem a cercar os lugares, vamos dizer assim, e dizer que aqueles lugares pertenciam a eles, ou seja, a propriedade privada, né? E ele dizia também que o homem era bom, mas a sociedade, a civilização tinha corrompido, e uma das principais obras dele foi o quê, pessoal? Foi o Contrato Social, que defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse igualdade de direitos para todos. Ele influenciou muito a chamada pequena burguesia, os pequenos comerciantes, né? As pessoas do povo, influenciou muito. E quando eu falo que Voltaire influenciou muito, pessoal, eu estou querendo dizer, já adiantar um pouco, o seguinte, que lá na frente, quando a sociedade francesa se revoltou e derrubou o poder do rei absolutista Luís XVI, as ideias de Voltaire influenciaram muito, principalmente a parte da população mais simples, né? Que era uma ideia revolucionária, entendeu? Montesquieu. O Barão de Montesquieu, pessoal, o que ele disse aqui, é uma verdade eterna, qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Pessoal, Montesquieu, por sua vez, o que é que vai acontecer com Montesquieu? Montesquieu, ele vai ter um papel importante e até hoje o pensamento de Montesquieu, ele está muito presente em nossa vida, né? Só para exemplificar aqui, nós temos hoje um prefeito, né? Seja quem for, pronto, prefeito é Dilson. Nós temos vários vereadores e nós temos também o fórum que representa a justiça. Essa divisão do poder que tem o prefeito, que tem os vereadores e que tem o fórum, que tem o juiz, ela foi preconizada por esse cara chamado de Montesquieu. É o que nós chamamos de poder executivo, legislativo e judiciário. A gente indo para o plano nacional, nós temos o presidente, que vai ser correlato ao prefeito. Nós temos o presidente do Poder Executivo, nós temos o Congresso, que tem deputados e senadores, o Poder Legislativo, e nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário. Quem desenvolveu essa ideia foi Montesquieu. Então, no plano nacional, nós temos o presidente, que representa o Poder Executivo, os deputados e senadores, que representam o Poder Legislativo, e
os magistrados do Supremo Tribunal Federal, que representam o Poder Judiciário. A nível municipal, nós temos o prefeito, que representa o Poder Executivo, nós temos os vereadores, que representam o Poder Legislativo, e nós temos os juízes do Fórum da Comarca de Tobias Barreto, que representam o Judiciário. Executivo, que executa as leis, onde tem as verbas para executar as leis. Legislativo é que faz o quê? Além de liberar, enfim, verbas e etc., mas principalmente o que é que o legislativo faz? Ele legisla, ele faz as leis. E o judiciário, ele julga as leis. Então, assim, era contra o absolutismo, é claro, porque ele era iluminista, forma de governo que concentrava todo o poder do país nas mãos do rei, afirmava que somente o poder poderia limitar o poder, criticava a interferência política do clero, né, que era a Igreja Católica, defendia aspectos democráticos de governo e respeita as leis. Ele escreveu uma obra, pessoal, chamada O Espírito das Leis. Enfim, em francês, né? Porque é em francês. E que é aquilo que eu já adiantei para vocês, né? Que defendia a divisão do poder em três. O poder só é um, mas ele foi dividido em três: legislativo, executivo e judiciário, que eu já expliquei aqui. John Locke, ele na realidade não era francês, John Locke era inglês. E ele veio até antes do que alguns pensadores que eu citei agora, como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, D'Alembert, Diderot e etc. Só que John Locke, ele tem um pensamento que influenciou muito os iluministas, né? Ele vai dizer o seguinte: ler fornece ao espírito materiais para conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Ele diz que ler, né, fornece ao espírito conhecimento, mas ele está querendo dizer aqui que você tem que colocar em prática esse conhecimento. Então, Locke, ele bem antes do que muitos pensadores do iluminismo francês, ele já fazia o quê? Ele criticava a teoria do direito divino dos reis e combateu o absolutismo. Não é à toa que o absolutismo caiu muito antes do que na França, na Inglaterra. John Locke era inglês, pessoal. E o absolutismo na Inglaterra caiu muito antes do que na França, vocês terem uma ideia. Para ele, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Olha aí o poder que emana do povo. Creio que antes de Rousseau ele já falava isso. Admitia sua supremacia, mas estes deveriam respeitar as leis natural e civil, zelar e defender os direitos naturais do cidadão, senão o povo poderia destituí-lo. Imagine que hoje, pessoal, muitas vezes populações de alguns países não derrubam o governo porque eles não cumprem a lei. E John Locke já pregava isso. Ele dizia, quem tem o poder, quem é soberano, não é o governante que está no Estado, não. Quem é soberano é o povo. O governante tem que zelar pelas leis, natural e civil, defender os direitos dos cidadãos, senão o povo pode tirar ele. Ele já dizia isso no século XVII, pessoal. Defendeu a separação da igreja e o Estado, mas também defendeu a liberdade religiosa, você escolher o credo que você quer, a sua fé. Acreditava que a mente de uma pessoa ao nascer era uma tábula rasa, espécie de folha em branco, e somente com experiências vividas é que se adquire conhecimento e personalidade, né? E ele vai dizer que o conhecimento você adquire, mas você tem que botar em prática. Então, John Locke é aquele cara que ele é inglês, ele não vai ser francês, do iluminismo francês, mas ele, bem antes de muitos iluministas franceses, ele já pensava dessa forma, que o poder emana do povo, que se o governante não fizer, não cumprir, né, o seu governo segundo as leis, o povo pode tirar esse governante. E aí, pessoal, só para nós terminarmos aqui, o que os iluministas pregavam contra todo tipo de lei autoritária, né? Autoritária. Então, eles pregaram contra o quê? Contra a falta de liberdade política, a falta de igualdade social que tinha na sociedade, governada pelos reis absolutistas, e eles pregaram também contra a teoria econômica que esses reis seguiam. E qual teoria econômica era essa, pessoal? O mercantilismo.
Até o século XVIII, o mercantilismo era a prática econômica predominante na Europa e adotada pelos reis absolutistas que expandiam a riqueza de seus países por meio do fortalecimento do comércio e da exploração colonial. Entretanto, os pensadores iluministas começaram a questionar as ideias mercantilistas, pregando o fim da intervenção no estado da economia. Assim surgiu uma teoria econômica denominada fisiocracia, na França. Pessoal, o que é que acontece? O Estado dominava a economia, ele poderia muito bem privilegiar alguns comerciantes em determinados negócios e deixar outros comerciantes de fora. O que os iluministas pregavam? Que tivesse liberdade econômica, todo mundo tivesse o direito de ter acesso aos negócios, seja lá o que fosse, comércio marítimo, exploração colonial, e o que iria guiar seria a concorrência. O melhor ficaria, não é isso? Fisiocracia, dizia governo da natureza. Os fisiocratas, pessoal, né, que tinham o seu lema, laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar, eles acreditavam na lei da oferta e da procura, que é a lei do mercado. Quando tem muita oferta, o preço cai. Quando tem pouca oferta, o preço aumenta, né? E aí nós vamos ver, pessoal, um desses pensadores que se destacou muito, fora os fisiocratas, foi uma figura chamada Adam Smith, que ele escreveu uma obra chamada Riquezas das Nações, em que ele defendia que o que gera riqueza é o trabalho. E foi ele que foi o primeiro a estudar o capitalismo. Ele vai dizer o seguinte, o que vai gerar riqueza não vai ser terra, porque os fisiocratas franceses diziam que o que gerava riqueza era terra. Adam Smith vai dizer o que gera riqueza é o trabalho. Trabalho mais capital é que vai gerar riqueza em uma nação, né? Então, essa obra, A Riqueza das Nações, ele já vai fazer uma análise do capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que estava nascendo ali, entre final do século XVIII e início do século XIX, final do século... que estava nascendo ali. Nasceu no século XVIII na Inglaterra, Adam Smith era inglês, por sinal, né? Enfim. E aí vai ter Quesnay, né? Que era francês, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill, entre outros, né, pessoal? Que vão ser assim iluministas e que vão pregar o fim dessa economia que tem a intervenção do Estado. Eles queriam uma economia livre.